Olá, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer um conflito que todo crente passa, que é a luta da carne contra o espírito. A carne e o espírito são opostos um ao outro. Quando se faz a vontade da carne, desonramos a Deus. E quando obedecemos o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos ajuda a prevalecer e Deus se agrada. Passamos a andar em espírito e em verdade. Para que o crente tenha uma vida vitoriosa, é muito importante que não se ceda às tentações que nos rodeiam constantemente. Tem a história dos dois cachorros. É como se tivesse dentro de nós dois cachorros, um bravo e um manso. Qual dos dois alimentarmos mais, prevalecerá dentro de nós. Em outras palavras, quando alimentamos mais a nossa carne, ela vai prevalecer. E quando alimentamos mais o espírito, ele prevalecerá. Quando cedemos a alguma tentação e cairmos, nos tornamos mais suscetíveis a outras quedas. Nos tornamos fracos. Agora, quando resistimos à tentação e prosseguimos em frente, nos fortalecemos em espírito. Vamos então, a partir de agora, falar de um assunto tão pertinente: a vida pelo Espírito. Em Gálatas 5, de 13 a 25, encontramos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Primeiro, o fato de os Gálatas já terem experimentado essa liberdade, embora pareça que não tinham reconhecido a verdadeira natureza da mesma. As implicações éticas da liberdade, de que Paulo trata na porção seguinte da epístola, fazem parte vital de toda a sua discussão. A liberdade, a favor da qual se empenha, não é assunto teórico, mas intensamente prático. Segundo, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A qualidade abrupta da frase sugere uma repentina percepção da parte de Paulo da possibilidade de que a liberdade dos Gálatas pudesse degenerar em licença. Terceiro, para dar ocasião. É usada várias vezes por Paulo no sentido de uma ocasião conveniente, como também aqui. A carne é representada como um oportunista, sempre pronto para aproveitar-se de qualquer oportunidade. Quarto, a carne
Já houve na epístola a menção do conflito entre o espírito e a carne, e o trecho que se segue concentra-se especialmente neste tema, de um ponto de vista prático. É a menção da carne que parece ser a centelha que acende a discussão detalhada. Mas por que pensar na carne como sendo o principal inimigo da liberdade? Por que não a lei ou até mesmo o pecado? A escolha da palavra carne é significante, pois resume o motivo que impele o homem natural, a tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito. Quinto, sediante servos um dos outros. A escolha dos verbos aqui é intencional para qualificar a ideia de liberdade cristã. Os leitores não tinham sido chamados à escravidão à lei, mas sim para servir uns aos outros. Naturalmente, o amor remove o ferrão desse tipo de servidão. Mas a ideia inteira é a antítese da licença. Antítese, dois pensamentos de sentidos contrários que se opõem. O amor verdadeiro deve ser mútuo e não pode colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar. A ideia do serviço cheio de amor, como característica da liberdade em Cristo, jamais esteve totalmente ausente da Igreja cristã, mas em muitos períodos da sua história, a evidência desse sentido tem sido fraca. Esse princípio é uma lição tão válida para a nossa própria era quanto foi para o primeiro século. Um aspecto importante do serviço cristão é o seu caráter mútuo. Ninguém deve ser tão superior que alegue isenção das exigências do serviço amoroso. Sexto, pelo amor. Pouco antes, Paulo vinculou a fé com o amor e agora vincula a liberdade e o serviço com o amor. Tanto a fé quanto a liberdade podem ficar distorcidas no caso de serem distorcidas do calor do amor. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, porque toda a lei. A frase toda a lei indica a unidade da lei à luz da qual uma abordagem gradativa é totalmente inadequada. Segundo, em um só preceito. Um contraste é claramente visado entre um só preceito e toda a lei. Esta concentração da lei no conceito do amor teria soado estranha aos ouvidos dos legalistas com quem Paulo está discutindo, embora reconhecessem a importância da declaração citada por Paulo. Terceiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ideia de boa vizinhança, como uma exigência da lei, era claramente de importância corrente entre os judeus. Sem dúvida, Paulo reconhecia que até mesmo os judaizantes dariam seu assentimento a isso, ou seja, eles estariam em concordância. No âmbito cristão, o amor ao próximo significa muito mais por causa do novo conceito de amor que Jesus trouxera. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Primeiro, vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Como antítese ao amor, em sentido contrário, essa declaração é notável. O apóstolo pensa numa alcateia de animais selvagens precipitando-se cada um contra a garganta do outro. É uma representação viva não só da desordem total, como também da mútua destruição. A política imposta pelos judaizantes podia levar apenas à dissensão do tipo mais amargo, pois deve despertar paixões não refriadas pela influência do amor. O quadro pintado está tão longe da comunidade cristã ideal
que a inconsequência da situação deve ter impressionado vivamente os leitores. Deve ser notado que Paulo, com todo o tato, expressa a ideia de forma hipotética, ou seja, incerto ou duvidoso. Segundo, vede, a perspectiva de os devoradores serem eles mesmos devorados é inesperada, mas requer vigilância a fim de ser evitada. Trata-se de um exemplo desafiador em que a regra de ouro é usada de modo desastroso e negativo. Ninguém realmente deseja ser devorado, mas o comportamento desses Gálatas os levam nessa direção. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Primeiro, digo, porém, essa frase introdutória familiar do apóstolo nunca é usada de maneira puramente formal. Serve para introduzir uma nova explicação daquilo que já foi dito. Chama a atenção para o apelo pessoal de Paulo aos seus leitores. Segundo, andai no Espírito. Alguns entendem espírito aqui no sentido amplo da vida espiritual, em contraste com a carne, mas a expressão tem mais força se a referência for o Espírito Santo de Deus, especialmente porque isso se encaixa melhor no contexto imediato. A ideia da vida cristã como um andar é frequente no Novo Testamento. Paulo não exorta a fazer aquilo que não fizeram antes. Pelo contrário, conclama-os a continuar andando no Espírito. Terceiro, jamais satisfareis. Aqueles que andam no Espírito certamente não satisfarão a concupiscência da carne. Este é um resultado garantido da vida no Espírito. Quarto, a concupiscência da carne. A palavra concupiscência é geralmente usada no sentido de ansiar por coisas proibidas, mas não exclusivamente, porque o versículo seguinte demonstra que pode ser usada para os desejos do espírito. Quando é associada como aqui, com a carne, seu sentido mais dominante é denotar paixão. Versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Primeiro, porque a carne milita. Essa expressão não é idêntica àquela do versículo 16, porque o uso do verbo cognato aqui ressalta o lado mais ativo das concupiscências da carne. Cobiça. Milita contra o espírito porque não tem saída para suas energias pelo caminho do espírito. Apenas pode ficar em oposição direta. Segundo, e o espírito contra a carne. Como na frase anterior, assim também aqui a declaração é ativa. O espírito é o sujeito da mesma forma que a carne. Antítese. O oposto é tão completo na forma literária quanto o é na própria realidade. Terceiro, são opostos entre si. O verbo denota hostilidade a partir da ideia radical de duas coisas sendo opostas uma à outra. No ponto de vista de Paulo, o espírito e a carne são adversários irreconciliáveis entre si. Quarto, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui o grego sugere uma cláusula final, o que significa que a oposição entre a carne e o espírito é a fim de evitar. Mas se for assim, há alguma obscuridade acerca do significado da última frase, que pode ser traduzida por quaisquer coisas que desejais. Isso se refere a coisas boas ou más, ou ambas. Seria mais natural supor que as coisas más estejam em mente aqui.
e que pensa-se no espírito em termos de refriar os desejos da carne. Mas, já que a oposição é mútua, não é impossível de que a ideia da carne visando impedir o cumprimento dos bons desejos do espírito também esteja em mente aqui. Isso, porém, é menos provável, tendo em vista a profunda convicção de Paulo de que o espírito é mais poderoso do que a carne. Onde existe uma condição de conflito, a perda da liberdade de ação é um resultado inevitável. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Primeiro, guiados pelo Espírito. O Espírito aqui é considerado como um guia a quem o crente deve submeter-se. Semelhante conceito da atividade do Espírito é muito mais pessoal do que a expressão andai no Espírito. Deve ser notado que nesse versículo a distinção não é entre o Espírito e a carne, mas entre o Espírito e a lei. Qual foi a razão dessa mudança? Tendo em vista o fato de o contexto imediato dizer respeito à carne? Com toda a probabilidade, Paulo receava que os Gálatas tomariam por certo que existiam apenas duas alternativas. Pode ter sido pensado que a rejeição do legalismo forçosamente levasse ao antinomianismo, ou seja, a doutrina luterana, com sua consequente licenciosidade que agride as normas sociais. Mas o apóstolo Paulo introduz a presente declaração para corrigir essa interpretação falsa. Há uma terceira opção. O Espírito é a antítese, o oposto tanto à lei quanto à carne. Com isso, naturalmente, Paulo não está colocando a lei e a carne na mesma categoria, mas demonstrando que, com relação ao Espírito, elas têm uma coisa em comum: a oposição à vida controlada pelo Espírito. A ideia de ser guiado pelo Espírito ocorre também em Romanos 8,14, onde é dito ser o sinal de filiação. Segundo, não estais sobre a lei. No caso da lei, a lei mosaica específica jamais se afasta dos pensamentos de Paulo nessa epístola. A ideia pode ser expressa da seguinte maneira: o legalismo e a vida espiritual não se misturam, como fica claro na distinção entre a era mosaica e a era do Espírito. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Primeiro, as obras da carne. É surpreendente ver Paulo usar a palavra obras juntamente com a carne, porque nas 4 referências anteriores às obras, nesta epístola, elas se relacionam com a lei. Isso é inesperado depois da referência à lei no versículo 18. Mas mesmo assim destaca muito fortemente o desenvolvimento prático da vida dominada pela carne. É significativo que obras são consideradas bastante abrangentes, para incluir não somente os atos públicos, como também as atitudes, conforme demonstra a lista seguinte. A lista pormenorizada também demonstra que há uma distinção na mente de Paulo entre obras da carne e obras da lei, sendo que estas últimas denotam obediência a determinados estatutos. Segundo, são conhecidas. São o tipo de coisas que todas as pessoas conhecem bem e não a probabilidade de serem disputadas. A libertinagem não pode ser levada a efeito de segredo. Terceiro, prostituição, impureza, lascívia. A lista é introduzida do grego por um relativo que chama atenção ao aspecto qualitativo. A própria lista é uma seleção para ilustrar o tipo de coisa que se pode esperar de atitudes da carne. Os 3 primeiros itens
são pecados da sensualidade. Mas por que começar com estes? É possível que seja devido à sua predominância e por serem praticados tão abertamente nos dias de Paulo. Estavam em grande destaque no ambiente pagão, do qual os Gálatas foram tirados, sendo até mesmo aprovados nos ritos da adoração pagã. A prostituição porneia refere-se a um exemplo específico da impureza mais geral, a qual, embora às vezes possa denotar impureza ritual, refere-se aqui à impureza moral. A terceira palavra do trio significa literalmente a libertinagem de modo geral, mas sem dúvida é usada aqui para a lascívia nas relações sexuais. Nos tempos modernos, o aumento desses pecados sexuais e seus efeitos desastrosos nos relacionamentos sociais não precisam ser ilustrados. O movimento conhecido como Nova Moralidade praticamente sanciona esses pecados que Paulo classifica inflexivelmente, que não se pode dobrar e nem se curvar, como estando oposto à vida do Espírito. Seria lastimável para o mundo e ainda mais lastimável para a Igreja se chegasse a ser suposto um dia que a livre expressão sexual pudesse ser excluída das obras da carne. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Primeiro, idolatria, feitiçaria. A ligação existente entre a imoralidade e a idolatria na mente de Paulo não é difícil de se explicar. As duas achavam-se estreitamente associadas ao paganismo da época, especialmente em boa parte dos cultos pagãos. A feitiçaria ou a bruxaria, cuja prática era igualmente predominante e representada aqui por uso de remédios e drogas. Essa palavra também significa o uso de drogas com propósitos mágicos. Deve ser lembrado que a linha divisória entre a medicina e a magia não era muito nítida naquela época, como continua ocorrendo em muitas culturas tribais hoje em dia. É significativo que Paulo tivesse de enfrentar um oponente do Evangelho, classificado como mágico. Sem dúvida, Elimas não foi o único desta classe predominante de pessoas com quem Paulo entrou em choque. Tanto a idolatria como a feitiçaria eram, portanto, exemplos dos pecados do culto pagão, sendo que a idolatria fornecia um substituto inadequado para Deus e a feitiçaria simulava as obras do Espírito. Segundo, inimizades, porfias, invejas. As 8 obras da carne que se seguem formam um grupo completo que pode ser considerado uma descrição dos males sociais. Alguns veem uma escala ascendente de intensidade, depois do termo geral inimizades, que começa a lista. Mas este é provavelmente um caso de atribuir excessivo significado à disposição da lista. Paulo é sem dúvida levado de um pensamento para outro na categoria geral de inimizades que fica em primeiro lugar. 4 palavras descrevem as rixas. As 2 primeiras, depois as dissensões e facções. As inimizades fornece a hostilidade em geral. As porfias são mais abertas e resultam a ideia de altercação ou contender, dissensões, colocar à parte, que chama a atenção a formação de um grupo separatista, ao passo de facções ou espírito partidário, que se origina na mesma palavra que heresia. Refere-se ao desenvolvimento de várias opiniões conflitantes.
A impressão geral criada por essas palavras é de caos. As outras 4 obras da carne nesta parte da lista são todas as atitudes mentais resultando em ações que envolvem outras pessoas da comunidade. Talvez a mais desagradável delas seja a primeira, ciúmes, porque a mesma palavra também significa zelo, e a ideia neste contexto deve ser de zelo pervertido. Está justamente com a 8ª palavra, inveja. Constitui-se num par desastroso. As duas continuam sendo os inimigos mais mortíferos da vida da comunidade cristã, em plano mais desastroso. As outras 2 no grupo, ira e discórdia, são falhas humanas muito degeneradas. A primeira, que é expressa no plural, descreve crises de ira, mais do que uma atitude permanente. A palavra discórdia não dá bem o sentido integral no grego, que denota mais ambição, atitude interesseira, uma forma especialmente antissocial de egoísmo. O apóstolo talvez esteja pensando nos esforços empregados por um membro destacado da comunidade, a fim de expulsar todos os seus rivais e conseguir adeptos sem importar-se com os meios utilizados. Mas a rivalidade é básica em todos os níveis da sociedade, e esta ideia não precisa ficar confinada à liderança. Versículo 21. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Primeiro, bebedices, glutonarias. A lista inteira termina com os pecados da intemperança, que não só predominavam, como eram também sancionados por várias formas pagãs de adoração. Em Romanos 13:3, Paulo fez menção deles, justamente com alguns dos outros males aqui referidos. Nessa passagem, o apóstolo exorta seus leitores a não fazerem provisão para a carne, a fim de satisfazerem as suas concupiscências, e, portanto, a ideia forma um paralelo estreito com a presente passagem. Tendo em vista a necessidade da constante repetição dessa advertência contra a intemperança, não nos surpreende descobrir que uma das qualidades negativas do bispo é não ser dado ao vinho. Segundo, e coisas semelhantes a estas. Esta expressão é claramente acrescentada por Paulo para demonstrar ter sido intencionalmente seletivo para ilustrar o seu ponto de vista. As obras da carne desse tipo deve ser possível reconhecer outras por meio desses exemplos. Uma lista moderna não seria muito diferente da preparada por Paulo e talvez fosse até mesmo idêntica. Terceiro, eu vos declaro como já outrora vos preveni. O verbo usado em cada parte dessa declaração significa dizer de antemão, com o significado derivado de declarar presumivelmente a ocasião anterior à qual se refere. Foi a instrução dada durante sua obra missionária entre eles. Quarto, não herdarão o reino de Deus. A advertência é severa. Os judeus, na sua maioria, teriam concordado com a advertência de Paulo, porque seus padrões morais eram consideravelmente mais altos do que aqueles do mundo gentil. Os gentios certamente precisariam de uma ética mais elevada ao aceitarem o cristianismo, mas Paulo está convicto de que semelhante ética podia ser encontrada na vida pelo Espírito, a parte de uma regra legalista. A palavra reino refere-se ao reino de Deus, que deveria ter lugar no fim da presente era, mas também pode incluir uma realização presente, conforme parece ter feito com o ensino do nosso Senhor. Essa declaração demonstra que, embora Paulo não desse muita ênfase ao ensino do reino nas epístolas,
As referências que faz a ele estão cheias de significado e de óbvia importância no seu pensamento. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Primeiro, mas o fruto do Espírito. A mudança de obras para fruto é importante porque remove a ênfase do esforço humano. A linguagem figurada que ele emprega é especialmente sugestiva para transmitir a ideia de crescimento espiritual. É notável o contraste com a deterioração que segue com as atividades da carne. É significativo o uso do singular fruto ao invés do plural, porque este último sugeriria frutos diversos, enquanto o verdadeiro alvo de Paulo é demonstrar os vários aspectos da única colheita. Nenhuma dessas qualidades que Paulo menciona pelo nome pode ser isolada e tratada como uma finalidade em si mesma. A metáfora do fruto, frequentemente usada no ensino de Jesus, foi incluída em algumas outras ocasiões nas epístolas de Paulo, e a mais interessante delas é a de Efésios 5:9, onde ocorre, como aqui, imediatamente após uma referência ao caráter ético do reino. Parece certo haver na mente do apóstolo uma distinção nítida entre o fruto do Espírito e os dons espirituais, mencionados na primeira epístola aos Coríntios. Mas o fruto do Espírito é o produto normal de cada crente guiado pelo Espírito. Assim como ocorre na lista das obras da carne, também com essa lista é impossível enfatizar demasiadamente a ordem exata de cada item individual. Mesmo assim, duas observações podem ser feitas. Os 3 primeiros itens foram sem dúvida colocados no início da lista numa ordem de importância. Além disso, esses 3 tratam de qualidades interiores que afetam principalmente o ego propriamente dito. Embora não possam ser divorciados do alcance cristão, estendidos a outras pessoas. Os 6 últimos acham mais sociavelmente orientados, mas esta deve ser considerada uma classificação apenas a grosso modo. Segundo, amor. Poucos disputariam a escolha que Paulo fez do amor como sendo primário. Está em harmonia com o seu grande hino do amor em 1 Coríntios 13. Ele se encontra no coração do Evangelho. Paulo já teve algo para dizer acerca do assunto desta epístola, tanto acerca do amor de Cristo para com os homens, quanto do amor dos próprios homens. O amor cristão diferia imensamente da noção contemporânea em que o amor ligava-se inextricavelmente, ou seja, de modo embaraçado, às paixões carnais, por seguir o padrão do amor de Cristo em relação aos homens. Tanto o amor dele quanto o nosso são produtos do mesmo Espírito. Terceiro, alegria, paz. A alegria caracteriza especialmente a carta de Paulo aos Filipenses, mas também ocorre em várias outras cartas. Nesta carta é mencionada apenas aqui. Várias vezes Paulo usa a expressão o Deus da paz, que indica o tipo de paz procurada por ele. Em 1 Coríntios 7,15, onde explica essa paz aos relacionamentos domésticos, ao observar que Deus nos chamou para a paz. Esta paz é muito diferente da noção geral de paz, visto ser uma expressão interna que traz consigo a serenidade mental, contrastando-se visivelmente com as obras da carne caóticas. Estas 3 primeiras qualidades são completamente estranhas à própria atmosfera produzida pela carne. Quarto, longanimidade. A palavra contém a ideia de perseverança, que lhe dá um conteúdo bem mais forte
do que a tradução paciência, que muitas versões usam. Mesmo assim, a ênfase principal aqui recai sobre a qualidade passiva. Resistir firme sobre as tensões e pressões da vida. Esta é uma qualidade vista mais visivelmente no contexto social. Quinto, benignidade, bondade. A primeira dessas palavras pode denotar a bondade, mas no Novo Testamento sempre significa benignidade. A segunda também pode indicar tanto bondade quanto benignidade. Realmente parece haver pouca distinção entre ambas. Apesar disso, não seria do feitio de Paulo, numa lista desse tipo, usar duas palavras sinônimas, sem pretender alguma distinção. Há alguma possibilidade, portanto, de bondade ser considerada como sendo mais ativa do que benignidade. Sexto, fidelidade. Essa palavra traduz do grego pistis, no sentido de fé em Deus, mas vista ser a fé uma exigência básica na abordagem a Deus, feita pelo homem, este tipo de fé não pode ser considerada parte do fruto do Espírito da mesma maneira que as demais virtudes mencionadas. Daí a tradução fidelidade aqui, seja no sentido de fidelidade a padrões da verdade ou no sentido de fidedignidade no trato com as outras pessoas. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Primeiro, mansidão. Essa palavra transmite o sentido de brandura, que é visto como disposição a submeter-se à vontade de Deus. Esse sentido de brandura tem sido com frequência confundido, sendo considerado como incapacidade de resistir até mesmo às coisas que são más. Mas não é esse o significado da palavra, pois ela é o antônimo de ira, na outra lista. Não se trata de uma qualidade natural, porque, de outra forma, não teria sido incluída no fruto do Espírito Santo. Precisa de cultivo espiritual. O desenvolvimento da mesma leva à harmonia e não à discórdia. Constitui, por essa razão, um fator poderoso na eliminação daqueles pecados de dissensões que estão destacados na lista anterior. Segundo, domínio próprio. O domínio sobre os desejos do ego. O verbo correspondente é usado em 1 Coríntios 7:9 sobre o controle dos desejos sexuais, mas o substantivo no presente contexto inquestionavelmente tem uma conotação mais ampla. Na vida dirigida pelo Espírito, o eu deve manter-se em seu lugar adequado. O autocontrole, no entanto, não significa a negação de si mesmo, mas uma avaliação real da função de nosso ego na forma mais nobre de vida. Não poderá haver exemplo melhor do que a de nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais enfatizou sua própria vontade, mas nunca deixou de impressionar os demais com o poder de sua personalidade. O Espírito reproduz no crente o mesmo tipo de conceito equilibrado do eu. Terceiro, contra essas coisas não há lei. O apóstolo volta ao tema da lei porque provavelmente tem em mente a instância dos judaizantes, em que um sistema legal é a única maneira de refrear as obras da carne ao condená-las. Paulo, porém, deseja indicar que a vida no Espírito é uma alternativa viável, porque não há necessidade de qualquer lei restritiva. A palavra lei é geral aqui, embora Paulo muito provavelmente estivesse pensando na lei mosaica. Em certo sentido, caso segundo o sistema legal, se os homens tivessem demonstrado as qualidades enumeradas nesta lista, não teria havido necessidade para a condenação pela lei do fruto do Espírito. É, portanto, a resposta positiva ao desafio dos legalistas aos Gálatas. Versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Primeiro,
os que são de Cristo Jesus. Há uma estreita conexão entre este versículo e o anterior. Em contraste com um sistema legal, Cristo introduziu um relacionamento inteiramente novo. A carne foi vencida por uma nova lealdade, até mesmo por um novo senhorio. Deve ser notado que há um artigo definido no grego antes de Cristo chamado atenção para o título, o Messias, que seria de relevância específica na discussão de Paulo com os judaizantes. Segundo, crucificaram a carne. O verbo indica uma ação completada no passado e pode ser muito naturalmente referir-se à conversão. Alguns entendem que o aoristo se refere à qualidade definitiva do ato, mais do que uma ocasião específica, e esta é uma interpretação justificável. É significativa a declaração de que o ato da crucificação foi levado a efeito por aqueles em Cristo, e o verbo é colocado na voz ativa, como contraste quando Paulo está tratando de sua própria experiência. A voz ativa nesse presente contexto enfatiza a responsabilidade dos crentes, embora Paulo fosse o primeiro a reconhecer que a crucificação da carne com suas paixões e concupiscências é somente possível mediante a identificação com Cristo crucificado. O fruto do Espírito é tão antitético, contrário às paixões da carne, que algo de drástico deve ser feito contra elas, devem ser crucificadas. Em si mesma, a palavra traduzida por paixão é neutra, sendo, de fato, usada por Paulo no sentido de sofrimento, mas este forte sentimento é claramente aplicado no mau sentido, conforme revela o contexto. E o artigo usado no grego denota aquelas paixões e concupiscências que permanecem especialmente na carne. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Primeiro, se vivemos no Espírito. A cláusula condicional é retórica e pode ser traduzida, já que vivemos no Espírito. A questão não está em dúvida, mas sim forma a base do apelo de Paulo à vida do Espírito. Leva consigo responsabilidades inevitáveis. Segundo, andemos também no Espírito. Claramente, na mente de Paulo, uma distinção entre viver e andar, sendo que andar requer uma aplicação constante, ao passo que viver expressa uma comunhão permanente. O crente cristão tem um tipo de vida diferente daqueles que estão sob o domínio da carne, mas a aplicação prática dessa nova vida não é automática. Requer uma perseverança, assim como uma criança que está aprendendo a andar precisa de persistência. A metáfora é sugestiva, porque o mesmo Espírito que dá vida também dá força e orientação no percurso da viagem da vida. Quando passamos a andar com Jesus, recebemos um presente, o Espírito Santo de Deus, que nos conduz, nos ensina, nos capacita a vivermos uma nova vida, de forma a atingirmos os resultados de uma vida cristã. Obrigado pela sua companhia, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!